tá? Estudo teórico versus prático. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque muitas vezes nós professores, passamos um conteúdo para vocês, e vou falar um pouco do meu conteúdo, tá? Muitas vezes a gente passa um conteúdo de música para vocês e vocês ficam em dúvidas como associar aquele monte de teoria que a gente passou ou aquela teoria que a gente passou com a prática de vocês. Aí, nesse meio do caminho, né, nessa transição entre entender a teoria e entender como praticar, vocês acabam ficando confusas e acabam se perdendo, né? Quantas alunas que eu não tenho, que em algum momento do estudo delas, chegaram para mim e falaram, eu não sei como aplicar isso que você me ensinou agora. Né? Eu estudo pelo caderno, aí quando eu chego na hora da dança, eu não sei como resgatar aquilo que você me passou que está no meu caderno. Né? O que é muito comum da gente ver quando eu faço workshop de ritmos árabes, quando eu faço aulões, quando eu dou aulas particulares, a bailarina ter um caderno com um monte de anotação, só que na prática ela não sabe um terço, um quarto, um quinto, às vezes um décimo do que está escrito ali no caderno dela. Então é muito importante que a gente saiba o que é a teoria e o que é a prática e como você vai fazer para relacionar as duas coisas, tá? Como você vai fazer para deixar isso um ciclo, tá? Então é como se eu vou até reescrever aqui do ladinho. É como se eu pegasse a teoria passasse para prática e aí eu faço o caminho inverso também. Eu pego da prática e passo para teoria. Por quê? Eu desenhei isso como um ciclo ou desenhei isso como uma via de mão dupla aqui do ladinho? Por que eu acho que tudo que vai, volta? Quando a gente está estudando o teórico, a gente precisa... Então, deixa eu até pontuar isso para vocês aqui. Ó. Quando eu estudo a teoria, a gente precisa organizar pensamentos. A gente precisa organizar os pensamentos e criar uma lógica mental. Se a gente não organiza os pensamentos, e esses pensamentos eu posso ter ele como os conteúdos que a gente está estudando, tá? Os conteúdos. Se a gente não organiza esses pensamentos e esses conteúdos que a gente está estudando, a gente não consegue criar uma lógica mental, a gente não consegue entender aquilo que a gente está estudando. Então, por exemplo, se eu estou estudando um ritmo, então eu sei que esse ritmo ele é composto por notas, eu sei que esse ritmo ele é composto por uma estrutura, eu sei que essas notas elas são organizadas de certa forma, eu sei que essas notas organizadas de certa forma elas soam de determinada maneira. Eu sei um monte de informação quando eu estou estudando um ritmo, correto? Se eu não organizo isso tudo na minha cabeça, vai ficar um monte de informação solta e eu não vou criar uma lógica mental. Eu não vou criar um desenho mental. Se eu não organizo isso na minha cabeça, eu não consigo criar uma imagem mental. Ah, Pedro, mas o som não é imagem. O som não tem imagem. Não tem. Mas se você, enquanto bailarina, quando estiver estudando a teoria do som, conseguir organizar os seus pensamentos, criar uma lógica mental, criar um desenho mental, criar essa imagem mental, você vai conseguir entender muito mais rápido, muito mais fácil e muito melhor um ritmo, um som. Quando a gente dá uma imagem para um som, aquilo fica mais claro, aquilo fica mais lógico. A gente consegue criar essa lógica mental muito mais fácil, tá? Então, olha a importância da gente organizar os pensamentos. Senão a gente não consegue visualizar isso na nossa cabeça. E como a gente está falando sobre dança, né? Como a gente está falando sobre dança, o que é a dança? A dança é movimento, certo? Basicamente a dança é movimento. Então eu preciso criar uma imagem
uma imagem desse movimento. Presta atenção. Eu estou estudando a teoria da música. A partir da teoria da música, eu estou organizando meus pensamentos, criando uma lógica mental, desenhando mentalmente, até criar essa imagem mental. Quando eu criei essa imagem sonora, quando eu traduzir esse som em uma imagem que faça sentido para minha cabeça, eu vou associar isso tudo com a imagem do meu movimento. Então eu tenho duas imagens. Eu tenho a imagem do som e eu tenho a imagem do movimento, tá? Essa imagem do som e essa imagem do movimento, elas têm que ser, como eu posso dizer? Eu vou colocar aqui essa palavra, você entenda como fizer mais sentido na sua cabeça. Elas precisam ser equivalentes. Ou seja, não dá para eu imaginar um som de uma forma X e imaginar o meu movimento de uma forma nada a ver com X. Porque as duas coisas elas não vão se encaixar. Elas precisam ser complementares. Tá? Elas precisam ser complementares, as duas coisas. A imagem do som precisa ser complementar à imagem do movimento. Quando eu estudo a teoria, eu ainda estou na teoria, tá? Quando eu estudo a teoria musical dessa forma, criando imagens, então vamos supor, vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês, tá? Vamos supor, deixa eu pegar uma outra cor aqui que eu ainda não usei. Vamos supor, vou pegar esse verde. Vamos supor que vamos supor que eu tenha um som assim, ó. Vou desenhar isso para vocês. Sei lá. Foi alguma coisa que me veio na cabeça. Poderia desenhar isso de uma outra forma, né? De uma outra cor. Vamos ver. Ó. Não sei, tá? Eu tô ilustrando, eu tô criando uma imagem para o meu som. Então, o que que eu tenho aqui, por exemplo, no meu desenho verde? Vamos pegar esse desenho verde. Eu tenho, ó, eu tenho alguns momentos aqui. Desculpa, alguns momentos aqui. Né? Eu posso ter, enfim, existem várias formas da gente representar isso. Mas eu posso entender que eu tenho aqui, eu posso entender que eu tenho acentos, que eu tenho dinâmicas diferentes. Eu não posso? Pelo meu desenho. Olhando o meu desenho, eu já posso sacar que eu tenho dinâmicas diferentes. Ouvindo o som, criando essa imagem, fica tudo muito mais claro para mim. Quando eu sei que eu tenho dinâmicas diferentes, quando eu for criar a imagem do meu movimento, e a imagem do teu movimento, ela vai ser movimentos reais, né? Você vai pegar passos da dança. Então, vamos supor que você pegou dá um exemplo aqui. Um básico egípcio, tá? Você vai pegar um básico egípcio com dinâmicas diferentes nestas mesmas horas, nesses mesmos momentos. Então você vai pegar um básico egípcio e vai ter que imaginar ele com dinâmicas diferentes, iguais
a essas dinâmicas diferentes da minha imagem. Por isso que eu falo que precisa ser equivalentes, complementares. A imagem complementa o som, que complementa a imagem, complementa o som, que complementa a imagem, e ao mesmo tempo isso forma o ciclo da teoria. A forma como a gente estuda um som, eu acho que faz muito mais sentido a gente estudar o som dessa maneira, tá? É a gente estudar o som, completando o som em movimento, entendendo que a gente precisa organizar os pensamentos, entendendo que a gente precisa criar uma lógica mental. A gente precisa entender isso para a gente conseguir estudar o som com muito mais facilidade, tá? E aí a gente parte para o nosso tema da aula de hoje. Até agora, eu falei com vocês somente sobre estudos teóricos, tá? Então, vamos fazer um parênteses aqui. Vou até escrever em vermelho mesmo. Vou puxar uma seta pra cá. Teóricos musicais. Teóricos musicais, tá? Então, a gente está falando aqui sobre estudos teóricos musicais. Você vai pegar esse som que você está estudando e você vai ter que organizar ele de uma forma na tua cabeça que faça mais sentido, criando essa imagem para relacionar com os teus movimentos, tá? Então tudo parte, né? Nosso estudo prático e teórico, ele parte do teórico. Vocês concordam que... Vou até escrever aqui. Vocês concordam que o ponto de partida é o estudo teórico? Vocês concordam que o ponto de partida é o estudo teórico? Por quê? Se eu começar a estudar prática sem a teoria, o que eu vou estudar? Né? Se eu falar para você assim, eu vou começar a estudar chachado. Não sei nem se é assim que fala o estudo musical. Mas eu acho que sim. Eu não faço a mínima ideia de onde veio o chachado, quais são as notas do chachado, se existe um chachado, se eu inventei da minha cabeça agora. Eu não faço a mínima ideia se isso é um estilo musical, qual que é a história, quais são os movimentos. Ah, eu vou levantar aqui no meu estúdio e vou sair dançando chachado. Né? Ou seja, não existe um caminho. Vou até escrever isso, porque isso vai ser bem importante para vocês. Ó, não existe um caminho a percorrer sem a teoria. Sem a teoria. Tá? Não existe um caminho a percorrer sem a teoria. Vou fazer uma analogia. Você precisa ir em algum compromisso teu. Aí você entra no carro e você fala, eu vou no compromisso. Mas você sabe onde que é? Sabe o nome da rua? Você sabe como liga o carro? Você sabe como coloca combustível no carro? Você sabe onde estacionar? Você sabe... Enfim, existem N teorias que você precisa saber para chegar até o teu destino final. Se você não souber dessas teorias, você não consegue chegar no teu destino final. E o estudo o estudo prático, ele depende do teórico, porque você só consegue andar com o carro, chegar no seu destino final, se você souber como o carro funciona. Você só consegue dançar se você souber como a dança funciona. Se você não sabe como a dança funciona, você vai dançar de qualquer jeito, não vai dançar. Tá? Faz um pouco de sentido isso para vocês? Pensa como todo estudo parte da teoria. Se você não sabe qual que é a teoria, você não vai saber qual que é a prática. Por outro lado, a partir do momento que você já tem a teoria entendida, você vai... Opa, setinha. Você vai para a prática. E como que é esta prática? Esta prática você vai pegar a imagem
do movimento que você criou aqui no estudo da teoria, né? Com os movimentos reais, com os passos de dança. Então você vai pegar esta imagem com as dinâmicas diferentes que você criou lá na teoria e você vai aplicar no teu corpo. A partir daí é a hora que você vai ver que a mágica toda acontece. Por quê? Porque por muitas vezes, eu vou te falar que 90% das vezes, a tua imagem que você criou na tua cabeça não vai funcionar da mesma forma no teu corpo. Por isso que é necessário que você faça sempre este ciclo teórico e prático. Você estuda a teoria. Você estuda a teoria. Eu ainda não me adaptei a esses comandos. Aí eles ficam dando zoom, tirando zoom. Você estuda a teoria, corre para a prática. Na prática, você vai entender que muitas das imagens do movimento, dos passos de dança que você criou, você não conseguiu fazer. O que você faz? Volta para a teoria. Voltou para a teoria, refez as imagens, entendeu melhor, volta para a prática, para testar essas novas imagens. Alguma coisa deu certo, alguma coisa não deu certo, uma parte da imagem deu certo, uma parte da imagem não deu certo, volta para a teoria. E aí você vai ficar fazendo esse ciclo por muitas e muitas vezes. Por quê? Porque o estudo ele tem que ser constante. O estudo ele nunca acaba. Quando você aprende algo teórico, você pratica. Quando você pratica, você entendeu que muitas vezes não entendeu muito bem o teórico. Ou começa a sentir falta de outra parte teórica. Você volta para o estudo teórico. E aí você vai fazendo este ciclo teórico-prático, 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 teórico-prático e assim por diante. Faz sentido isso para você? Que o teórico depende do prático, mas o prático também depende do teórico. Dicas que eu vou dar para vocês aqui. Quando vocês estudarem movimentos, som, ritmo, qualquer coisa, quando vocês estudarem da dança. Dicas. Crie imagens. Quando você cria imagens, você deixa mais lógico, você deixa mais tateável, não sei nem se essa palavra existe, você cria mais, você deixa mais tangível um som, que é algo mais abstrato, né? Quando você cria imagens, você chega mais perto do teu movimento. E entenda que o movimento, ele tem as suas próprias dinâmicas. Ele é mais forte em determinado momento, ele é mais fraco em determinado momento, ele acentua, ele abaixa, ele não é linear, ele não é constante, ele tem as suas dinâmicas. E essas dinâmicas, elas devem ser as mesmas. Deixa eu tirar um pouquinho para cá para vocês lerem. Elas devem ser as mesmas do som. Tá? Então, crie imagens. Crie imagem do seu movimento. Utilize sempre as mesmas dinâmicas do movimento para a imagem do som, porque elas são as mesmas do som, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque isso vai fazer toda uma diferença na hora que a gente for praticar ou na hora que a gente for estudar uma teoria, tá? Da mesma forma que quando você tiver com alguma dúvida, quando alguma coisa não funcionar muito bem na tua prática, você vai ter que chegar lá na teoria e vai ter que imaginar o teu movimento, para que você consiga associar aquilo com a teoria que você está estudando, criando a sua imagem do som, relacionando com a imagem da sua teoria e assim por diante, tá? Extremamente importante. Faça desenhos. Utilize papel e caneta e faça desenhos. Desenhe aqui o que você achou do som, da forma como fizer mais sentido para você, mas utilize papel
e caneta ou alguma forma de anotação, de desenho, tá? Utilize ferramentas para potencializar esse teu estudo. Não adianta, deixa eu até voltar aqui, ó. Não adianta você, bailarina de dança do ventre, estudar o ritmo árabe e dançar na hora da tua apresentação. Não adianta. Você precisa estudar o ritmo árabe e praticar. Praticar. Eu vou até falar assim dessa forma para marcar para você. Você precisa estudar o ritmo árabe, praticar. Na prática, você vai entender um monte de coisa que você não entendeu na hora de você estudar. Você faz teu ciclo. Você volta. Aqui, ó, a gente começou falando sobre isso. Você volta aqui pro teu ciclo. Chegou no teórico, estudo teórico. Aí volta pro prático. Volta pro teórico. E assim por diante. Esse ciclo ele nunca acaba. Você vai fazer isso. Não tava mostrando minha lousa, tá? Você vai fazer isso no ritmo 1, no ritmo 2, no ritmo 3, no ritmo 4. No ritmo 5º, a parte teórica vai ficar bem mais fácil. A prática talvez nem tanto. Mas aí você volta lá pra teoria. E aí você volta pra prática. Você faz esse... No ritmo 10, talvez a prática seja um pouco mais fácil. Mas o teórico nem sempre. Mas se você fazer esse ciclo, vai ficando cada vez mais fácil a teoria e a prática, tá? É notável isso, tá? Que fica cada vez mais fácil da gente fazer esse ciclo. Por isso que eu também defendo, e eu vou até escrever aqui, ó, para provar que eu sempre falei isso. Ó, escrever depois a gente conversa. Ó, não adianta estudar ritmos somente quando for dançar. Não adianta estudar ritmos somente quando for dançar. Você precisa estudar ritmos com frequência. Tá? Vou fazer uma outra analogia aqui para vocês. Eu tô acima do peso. Tô acima do peso, tô gordinho, tá? Eu tô dando um exemplo hipotético, mas eu tô gordinho mesmo. Tô fazendo dieta. Tô acima do peso. Eu vou ter uma festa daqui um mês, que eu preciso estar bonito por algum motivo, ou para entrar numa roupa que eu preciso entrar, ou porque vão tirar foto, eu quero estar mais bonito, ou porque eu quero me aceitar melhor, quero ficar melhor comigo mesmo. Nem motivo, não importa o motivo, mas eu preciso. Você concorda que não adianta nada você fazer a dieta, a festa é no sábado, daqui a um mês, fazer a dieta na sexta-feira? Você concorda que você não vai conseguir emagrecer o que você precisa? Você precisa um pouquinho por dia. Por que um pouquinho por dia? Porque não vai ter sofrimento, vai ser mais fácil você chegar no teu objetivo final, você vai ter que ter menos, judiar menos do teu corpo, né? Você vai cansar menos, enjoar menos, você vai absorver aquele estilo de vida um pouco mais saudável por muito mais tempo, né? É a mesma coisa no estudo. Não adianta você estudar uma semana antes da tua apresentação. Aí eu tenho uma música, essa música ela tem o ritmo tal. Aí essa música ela tem o ritmo tal. Aí eu vou estudar esse ritmo tal, porque eu preciso entender esse ritmo tal. Aí você pega, estuda. Na hora que você for dançar, muito provavelmente você vai errar aquele ritmo, vai ter dificuldade, não vai dançar confortável, vai dançar insegura, vai dançar tensa, não vai curtir tua apresentação, porque você não estudou com uma frequência, você não teve rotina para estudar, você não teve constância para estudar, você só estudou quando precisava. O exemplo da dieta, se você fizer a dieta quando precisa, um dia antes, não vai dar certo. Porque você não vai ter emagrecido o que você precisa, você não vai estar mais saudável quando precisa, você não vai estar se sentindo bem quando precisa. Mas se você fizer isso com constância, desde o momento que você entendeu que você precisava estudar ritmos, desde o momento que você entendeu que você precisava emagrecer, eu dei esse exemplo, fiz essa analogia, esse exemplo hipotético, tá? Você vai conseguir. Não importa se seja 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes, você vai conseguir, porque você vai botar um planejamento, vai ter uma constância, tá? Era isso que eu queria conversar aqui com vocês. Como eu disse, as aulas vão ter aulas que vão ser um pouco mais longas, obviamente, tá? Conteúdos um pouco mais densos, que eu preciso de mais tempo para passar para vocês, mas eu vou buscar trazer aulas mais curtas e mais direto ao ponto, como foi a aula de hoje, tá? Então, a gente falou um pouco sobre o estudo teórico e o estudo prático. E como você vai fazer para transicionar entre eles para otimizar o teu estudo dos ritmos árabes e da dança do ventre. Muito importante.
Entenda que o estudo deve ser constante. Não ache que você estuda muito num dia e pode ficar um tempo sem estudar. Não, deve ser constante. E comece hoje a estudar os ritmos árabes, que eu tenho certeza que daqui 3 meses você vai me agradecer por ter puxado a tua orelha hoje e ter feito você começar a estudar os ritmos árabes. Tá legal? Espero que essa aula de hoje tenha feito um pouco de sentido para você, que te ajude aí no teu estudo dos ritmos árabes e da dança do ventre e faça você evoluir muito a tua dança, curtindo mais, se divertindo mais, dançando cada vez melhor. Tá bom, gente? Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus